Dr. Leonardo Pantaleão, advogado que hoje atua mais na área criminal, é autor de um livro que nos chamou a atenção, Interceptações Telefônicas e a Tutela da Cidadania. Como é que o cidadão que não cometeu nenhum deslize na sua vida pode se defender de uma invasão de privacidade como essa de interceptação telefônica, Dr. Leonardo Pantaleão? Esse é um tema realmente bastante polêmico, Zé Paulo. A interceptação telefônica, ela primeiro sempre tem que ser utilizada, inclusive uma regulamentação que criou a interceptação telefônica, a possibilidade dela é uma lei de 96, né? Essa interceptação telefônica, normalmente, ela não pode ser feita para o início de coleta de provas. Então, a legislação, ela apresenta rigores muito fortes, no sentido de que eu só posso, e o juiz, obviamente, só pode autorizar, só ele é a autoridade competente para isso, mediante um requerimento, seja do Ministério Público ou da autoridade policial, ele só pode autorizar a partir do momento que existirem indícios suficientes de autoria de um determinado tipo de crime por alguém, e aí sim, para simplesmente corroborar aqueles indícios fortes que já existem, ele autoriza a interceptação telefônica em razão do princípio constitucional da privacidade, da vida íntima e daí por diante. Acontece que hoje a gente tem visto, infelizmente, a interceptação telefônica ser utilizada ao reverso, né? Ela primeiro serve como instrumento para a coleta de indícios e não para a comprovação dos indícios já existentes, o que é, sem dúvida alguma, uma irregularidade absurda e uma ilegalidade. Então, não raras as vezes, as provas num processo criminal, quando se evidencia que a interceptação telefônica foi usada de forma equivocada ou até irregular perante o sistema legislativo, todo o procedimento criminal é anulado. Então, hoje, a preocupação com a interceptação telefônica, que é um instrumento, sem dúvida alguma, cada vez mais utilizado de forma, como eu digo, arbitrária e até antijurídica por algumas autoridades, ela realmente representa um perigo hoje para a sociedade. Não, isso sem falar nas outras os outros grampos, né? Que são feitos não pela polícia, não pela autoridade constituída, mas feita por qualquer pessoa, né? Porque eu estava passando esses dias pela Santa Efigênia, doutor, e tem lá, para quem quiser ver, tem várias lojas que oferecem para você, para quem quiser, equipamento até barato para você grampear, né? Para você interceptar qualquer ligação telefônica de quem você quiser. Quer dizer, também falta, quer dizer, a lei, mas se a lei não tiver resultado na prática, também acaba desmoralizando, né, doutor? Não, sem dúvida. Inclusive, essa conduta que você está mencionando, Agostinho, é uma conduta criminosa. A mesma lei 9296 de 96, ela estipula o crime para a prática daqueles que fazem a interceptação clandestina, ou seja, sem autorização judicial para tanto. Isso é muito comum, inclusive na prática, você vê até relações conjugais, onde o marido, de repente, contrata um detetive para poder interceptar o telefone da esposa ou vice-versa. Isso é comum, atividades empresariais e daí por diante. Agora, isso é bom que fique claro. É uma conduta criminosa que, se for desvendada, inclusive, pode ensejar uma pena de reclusão, ou seja, é uma pena de privação de liberdade. Olha, para terminar com o Dr. Leonardo Pantaleão, que hoje atua mais no ramo criminal, mas também é um especialista em direito civil, essa lei Maria da Penha foi uma lei que veio para pegar, está dando aqui um buchicho danado, porque nós abrimos o programa falando disso, né? E até tem um cidadão aqui que fala, como? Num momento impensado, então agride a mulher? Quero ver se faz isso num momento impensado com um lutador de jiu-jitsu. Até esse tipo de argumento foi usado aqui. E aí o jornalista Diego Machado, jovem jornalista de 24 anos, e eu vejo que hoje a cabeça masculina está mudando. Esse jornalista assim... Ô Zé Paulo, você está agindo igual o Milton Neves, mais pênalti, menos pênalti, mais impedimento, menos impedimento. Na minha opinião, bater numa mulher é pior que roubar um carro, por exemplo. Seria um furto, menos crime que bater numa mulher. Um furto causa subtração de um dano material, enquanto uma agressão causa danos morais, traumas e prejuízos físicos e psicológicos ao agredido. Mas aí nós estamos falando
de violência doméstica. O Agostinho chamava a atenção aqui, doutor Leonardo Pantaleão, para o fato de que a mulher agredida vai na delegacia e depois ela volta para casa, onde vai encontrar o seu agressor, se não for uma Luana Piovani, né, que consegue manter o namorado agressor a 250 metros, no mínimo, de distância. Mas não é todo mundo que consegue isso, né? O grande problema, essa Lei Maria da Penha, sem dúvida alguma, é uma lei que veio com um rigor já conhecido por todos, e no sentido de coibir essa violência doméstica. Sem dúvida alguma, ela é uma medida extremamente salutar, até porque, como você bem colocou, né, Zé Paulo, quer dizer, além de tudo, além de uma agressão física, é uma agressão moral e sobre todos os aspectos. É interessante, só fazendo um pequeno comentário, você comentou que ninguém tem um momento impensado com um lutador de jiu-jitsu, que nessa hora nenhum homem tem esse momento impensado, ele sempre consegue pensar, né, quer dizer, na frente de um lutador dessa natureza. Então, esse aí foi o Natanael de Souza, que diz assim, por que não, ele, com o lutador de jiu-jitsu, depois ele fala, por que não com o chefe ou com o colega de trabalho que o irritou? Enfim, nada justifica a violência, muito menos contra a mulher. Então, quando o cidadão fica frustrado, porque ele não vai bater no chefe, nem no lutador de jiu-jitsu, nem no colega, o que ele faz? Ele chega em casa e bate na mulher. Isso realmente é um absurdo. Essa legislação, ela veio para tentar inibir isso e agora com amplitudes de entendimento. Recentemente, essa semana, nós tivemos uma decisão no Superior Tribunal de Justiça em que estende a aplicação dessa Lei Maria da Penha também para casais de namorados. Então, veja, não precisa mais, no entendimento hoje do Superior Tribunal de Justiça, manifestado essa semana, que essa lei seja aplicada diretamente a pessoas que tenham uma instituição familiar constituída, ou seja, através de casamento ou até mesmo através de uma união estável. Hoje já se estende um pouquinho para essa situação. Até namorados hoje correm o risco de sofrer as sanções da Lei Maria da Penha, que, diga-se de passagem, é uma conduta específica. Essa agressão caracterizaria no direito penal uma lesão corporal, porém, diante desse cenário, é uma lesão corporal tratada de forma diferente, não mais pelo Código Penal e sim por essa nova legislação. E a consequência prática é que essa nova legislação não admite aquilo que o Código Penal admitiria, que é aquela, em sendo uma lesão leve, aquela transação penal, que isso caia no juizado especial criminal, o antigo juizado de pequenas causas criminais, vamos dizer assim. Então, isso mesmo que a lesão seja leve na esposa ou na companheira, essa situação não permite mais a transação. Então, o indivíduo responde sim a um processo criminal, inclusive com possibilidade de prisão em flagrante, como aconteceu, você mesmo mencionou aqui, um caso envolvendo artistas no Rio de Janeiro, que teve prisão decretada, que teve essa imposição de distância, que é até uma situação nova, porque o brasileiro não está acostumado com esse tipo de lei que imponha uma distância entre as pessoas. Isso é muito comum em outros países, por exemplo, Estados Unidos, mas no Brasil não. Então, até que o brasileiro realmente se acostume com isso, leva algum tempo. Então, por isso nós tivemos aí também recentemente esse desconforto envolvendo esses artistas, inclusive com a prisão, pelo descumprimento da distância fixada pelo juiz, né? Agora, a eficiência dessa lei, doutor, ela passa também por uma estrutura de amparo a essa mulher, né? Que é o que acontece, por exemplo, com as testemunhas, né? Aquele serviço de acompanhamento de testemunha e tal, que a gente sabe que existe no papel, mas na prática não é tão eficiente assim. Era preciso que existisse também para a mulher, né? Porque tudo bem, né? Vai lá, dá uma de heroína, vai acusar o marido ou o companheiro, mas depois voltar, quem vai cruzar com ele na rua é a mulher, né? Então, se não tiver uma estrutura mínima que ampare essa mulher, a lei fica morta, né? Sem dúvida. Hoje nós já temos aí essa situação bem caracterizada. Embora as mulheres ganhem hoje com as delegacias especializadas muito mais incentivo e muito mais coragem a denunciar, esse problema que você colocou, Agostinho, é perfeito, porque, veja, depois ela volta para casa. E o Estado não oferece, ou não tem condição de oferecer, uma garantia à integridade física dela. Então é por isso que muitas vezes, até os homens, vamos imaginar os homens como sendo os agressores, que a maioria dos casos acaba girando em torno desse contexto, os homens até se valem dessa situação e impõem esse tipo de pressão. Quer dizer, você vai lá, você dá a queixa, só que depois você tem que voltar para casa, né?
E aí quem que vem te proteger aqui dentro? Então, realmente, essas estruturas legislativas são mais modernas, sem dúvida alguma, porém o Estado brasileiro tem que se aparelhar de forma a garantir com que as pessoas possam se utilizar desses veículos legais oferecidos com segurança, porque senão em nada adianta. Nós agradecemos, doutor Leonardo Pantaleão, e esperamos encontrá-lo em breve aí. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima, doutor. Obrigado, Zé Paulo. Um abraço a você, um abraço a Agostinho, obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa à tua disposição. Bom fim de semana. Igualmente.